vejamos bem. Vamos começar nos olhando propriamente dito e pensando como a aula pode ser mais interessante. Que recursos um professor deve ter em mãos para fazer com que ele torne o aprendizado dinâmico? Para começar a responder essa pergunta, eu diria que a parte inicial é o domínio do conteúdo. Então, quando eu e a professora Thaisa começamos a articular o que faríamos hoje, óbvio, nós temos muitos conteúdos de ciências, mas o que poderíamos trazer para um momento que fosse significativo e a gente pudesse fazer links com outros momentos da nossa realidade. Então, eu escolhi dentro da base. E também, se a gente quiser voltar lá para os PCNs, eu escolhi uma temática que é bem dentro da nossa realidade. E no ensino de ciências, uma das coisas muito importantes e fundamentais é que o estudante não seja um sujeito passivo. É muito importante que ele seja protagonista da construção ou da apropriação do seu conhecimento. Então é fundamental que o educador esteja articulando com o estudante e fazendo ele pensar, refletir. Porque um dos grandes problemas do ensino de ciências é a fragmentação de conteúdos. Quando o estudante não reconhece um vínculo pedagógico entre o que ele está aprendendo na sala de aula e o que acontece com ele no seu cotidiano. E a gente tem muitos conteúdos de ciências que se prestam a esta função, a esta direção. Então eu começo a pensar hoje e diagnosticar com vocês algumas questões justamente nessa direção. Professora Thaisa, tem alguma coisinha que a senhora queira me colocar? Tenho sim, professora. Eu queria lhe falar que a Rafaela, que está assistindo conosco aqui a esse LEP, escreveu aqui no chat dizendo que ela já foi sua aluna no positivo. Olha, que legal, Rafaela! Em outra instituição, me perdoem, eu li e falei. Então ela foi sua aluna lá. Que bom, né, Rafaela? Então você também sabe da propriedade e do conhecimento que a professora Edinalva tem. Eu esqueci de falar, eu estou um pouco atrapalhada. Hoje estou emocionada por voltar ao LEP, depois de um bom tempo. E eu esqueci de falar também, então, que a professora Edinalva é doutora nessa área de educação. E tem um currículo aí fantástico durante todo esse tempo dela dentro do ensino e da pesquisa nessa área, não é, professora? Eu posso dizer assim, se eu existo é porque eu um dia passei pela escola, E esse um dia na minha história é desde 1981, Então é bastante tempo. Alguns de vocês talvez não tenham nem nascido quando eu comecei a pensar em estar na escola e trabalhar a área de ensino de ciências. Então eu sou uma pessoa que às vezes eu me empolgo e eu peço vocês que tenham a sensibilidade de estar pensando assim, ela é meio estabanada, Mas tudo bem, a gente vai funcionar e a gente vai chegar lá. Vamos fazer uma reflexão. Todos os dias nós acordamos e abrimos o nosso olho. Ao abrirmos o nosso olho, dependendo da hora, algo nos chama a atenção ao nosso redor. E é justamente a presença da luz, Porque na prática a maioria de nós acorda pela manhã com o sol raiando, de um modo geral. Então, você já se perguntou, Ou você já entendeu tudo isso, ou você já se propôs a trabalhar questões relacionadas a esta temática no nosso espaço escolar? Então, vamos pensar, Somos participantes deste planeta Terra e vivemos numa dinâmica que a gente chama de sistema solar. Então vamos tentar trabalhar com a nossa escola, com o nosso aprendiz, um dos conteúdos básicos da área de ensino de ciências, como unidade temática na área de astronomia, por assim dizer. Então vamos entender como funciona o movimento de rotação e o movimento de translação. Não de forma fragmentada, mas principalmente de forma dinâmica e de forma que a gente perceba isso no nosso cotidiano, Independentemente de onde nós estamos. Porque se eu estou no planeta Terra, se eu estou numa região mais próxima da linha do Equador, ou numa região mais próxima do Trópico de Câncer, ou do Trópico de Capricórnio, eu tenho diferenças no momento em que o Sol
nasce e no momento em que o sol se põe, ao longo das 4 estações do ano, né? Então a gente tem essas diferenças relacionadas às latitudes e longitudes. Isso não é um conhecimento exclusivamente da área das ciências naturais. Esse é um conhecimento que é compartilhado com a geografia. Então é muito legal quando o professor ou a professora vai trabalhar esse conteúdo, ele fazer uma conversa com o seu colega professor da área de geografia, para que os dois possam conduzir os processos de ensino-aprendizagem de uma forma mais dinâmica, fazendo com que o aprendiz possa interagir com aquilo que está sendo trabalhado, para não gerar um processo de fragmentação do conteúdo, porque isso não é produtivo, nem para uma disciplina, nem para outra disciplina, e tampouco para o aprendiz, seja ele do ensino fundamental, ou seja ele do ensino médio também, tá? Então eu trouxe aqui pra gente um material, e depois deste material, nós vamos trabalhar com os slides ali. Então vocês estão percebendo que a gente tem 3 esferas ou bolas aqui de isopor. É óbvio que a gente vai estar usando essas na percepção de que isso é a construção de um modelo didático, né? Então a nossa bola maior, que eu tomei a liberdade de colorir, ela representa para nós o Sol, que é o nosso astro-rei, né? Na realidade, uma estrela de 5ª dimensão, né? A maior estrela do nosso sistema solar. Na galáxia Via Láctea, que é da qual nós fazemos parte, nós temos outras estrelas maiores do que o Sol, mas a mais próxima de nós, nesta dimensão, é justamente o Sol. Aqui, uma outra esfera que nós vamos representar como se fosse o nosso planeta Terra, e nessa parceria professor, professora que vai trabalhar com a educação, seja o ensino fundamental ou seja o ensino médio, ele pode conversar com o professor de geografia e estar trabalhando com essa esfera de modo a representar aqui os continentes, representar as massas oceânicas e demais componentes deste planeta Terra. A terceira esfera, menor, vai representar para nós o satélite natural do nosso planeta, que é justamente a Lua, né? Então, para a gente entender os movimentos de rotação e de translação e as fases da Lua, a gente pode usar esses 3 materiais pedagógicos. Em algumas escolas, a gente tem materiais que já estão disponíveis, que são modelos didáticos como este, por exemplo, que eu quero que vocês observem, né? Então, a gente tem em muitas escolas um modelo didático que é chamado de planetário. Esse modelo didático, ele tem uma fonte de luz central, né, para auxiliar o pessoal que precisa de uma... como fala mesmo, professora Thaisa? A gente está fazendo uma... Desculpa, professora. É como quando a gente... eu estou explicando como eu sou, como você fez a sua introdução. Uma descrição. Isso, uma descrição, para auxiliar. Então, é um modelo didático de formato circular. No centro desse modelo, a gente vai ter uma fonte de luz artificial, né? Que geralmente ele tem uma tomadinha que liga. E esse modelo, ele tem uma representação esquemática do sistema solar. E acoplado a ele, a gente tem o planeta Terra e também o nosso satélite natural, né? Então, este modelo pedagógico, ele existe em muitas escolas. E é interessante você, quando chega na escola para fazer um momento de estágio, que é uma regência, por exemplo, verificar se a escola tem esse modelo para que você possa utilizá-lo na abordagem do conteúdo. Mas se não tem, você vai construir, e se puder fazer essa construção com o aprendiz, você ganha e o aprendiz também. Porque aí, à medida em que o aprendiz estiver trabalhando com as suas mãos, com o seu cérebro, pensando sobre o que ele está construindo, ele está fazendo ciência. E este é o grande objetivo e o grande ensejo de nós professores, que é justamente o quê? Fazer com que o aprendiz se torne protagonista da construção do seu conhecimento. Então, na produção de um modelo didático, a gente consegue este upgrade. O estudante não fica parado, ele não fica passivo. Ele vai construindo os seus saberes e ele vai interagindo. Então, a primeira questão que a gente tem que entender no ensejo dessa dinâmica aqui é que nós sempre vamos usar uma bola ou um círculo ou algo com esse aspecto arredondado, mas que na realidade o que a ciência hoje sabe é que o nosso planeta não é uma bola perfeita.
para os grandes cientistas, né, aqueles que estão nas maiores academias, né, que são do nosso país e de outros países, a Terra é um geoide perfeito. Como seria esse geoide perfeito? Eu vou pedir para o nosso colega passar vou passar aqui o nosso próximo slide. O terceiro, que a gente vai... Você pode mudar aí, professor. Isso, deixa eu só ver aqui se a gente chega lá, depois eu volto aqui. Opa, um pouquinho só, aqui. Então, nessa imagem, aqui nós estamos vendo, logo abaixo da palavra rotação, uma representação de um geoide, e a gente consegue ver que esse geoide, ele não é uma esfera perfeita. Ele tem imperfeições, e obviamente que essas imperfeições geológicas, elas foram construídas ao longo da história geológica do nosso planeta, que tem mais de 7 milhões de anos, né? Dentro da dinâmica de tudo o que acontece no sistema solar. Então nós já recebemos impactos de meteoros, nós temos a radiação solar e vários outros eventos que vão moldando a nossa superfície. E por isso a nossa superfície tem esse aspecto que se considera de um geoide perfeito, né? Com essas imperfeições. Fica um pleonasmo meio que vicioso, perfeito mais imperfeito, mas é dessa forma que a ciência reconhece hoje. E nessa dinâmica, o que acontece? A gente não tem o Sol chegando na mesma intensidade e na mesma velocidade em toda a superfície terrestre. Então a primeira reflexão que eu quero que você faça nesse momento é onde você está na superfície terrestre. Você conhece um pouquinho de geografia, você conhece um pouquinho de ciências, pensa aí, eu estou perto da linha do Equador, eu estou perto do Trópico de Câncer, ou eu estou perto do Trópico de Capricórnio, né? Então é importante a gente saber disso, para a partir daqui a gente ir para frente. Se alguém tiver alguma questão para colocar, a professora Thaisa está aqui do meu lado, a professora Nicole está me fazendo um sinalzinho ali, então vamos ver o que elas têm para compartilhar conosco. Não, professora, é muito legal. Eu acho que quando a gente passa a trabalhar a astronomia, né, de uma forma interdisciplinar com a geografia, e o bacana é que a gente fala aqui da área de geociências, né? Então, o que a professora traz como temas para discutir com os nossos estudantes tem uma relação direta, né, com a área, inclusive, né, não somente com as ciências biológicas. E, professora, então, a pergunta que a professora faz é muito interessante porque nós montamos, né, professora Thaisa, um link do Padlet. Inclusive, já está disponível, professora Nicole, ali no chat para vocês, né, para que vocês façam ali. Vamos, a professora Edinalva nos fez a primeira pergunta, os nossos amados alunos, estudantes de ciências biológicas, né, em que lugar do mundo você está? Essa é a pergunta da professora. Então, a gente já colocou ali, abram o Padlet e preencham, marquem ali, né, professora Nicole? É bem simples, né? Isso. Tem um maisinho ali, vocês colocam a cidade da onde vocês estão, para que a gente possa gerar depois essa imagem e que a gente possa visualizar da onde você está falando. E, professora, aproveitando, não sei se vai caminhar nessa questão, e a Lua, né? Eu gostaria de saber aí em relação ao formato da Terra, né, dessa imperfeição perfeita, aonde cabe a Lua nesse cenário, né? Então, a Lua é o satélite que a gente tem, né, e ela é muito importante para nós, né? Todos nós temos um certo encantamento e muitos de nós param algumas horas mais, outras horas menos, para observar a superfície lunar. E quem tiver a disponibilidade de uma luneta, ou até mesmo hoje a gente tem disponível diferentes mídias na internet, a gente pode fazer e pode disponibilizar para vocês também. Então, o que a gente sabe sobre a superfície lunar hoje? Porque nós já tivemos seres humanos que lá estiveram, né? E que pisaram e que trouxeram amostras. Então, tudo isso. A nossa superfície lunar, ela é bastante cheia de crateras. Por que principalmente isso? Porque a gente tem um local no sistema solar que é chamado de cinturão de asteroides, ou também chamado de cinturão de Kepler. E um asteroide, ele é um corpo celeste que pode oportunamente sair deste cinturão e chegar até mais próximo da área onde está o nosso planeta Terra. E a Lua, entre aspas, funcionaria como um escudo. Por quê? Muitos destes asteroides batem na superfície da Lua e às vezes chegam ou não fragmentos para nós aqui no planeta Terra. Então a gente tem o nosso sistema solar, ele é dividido em 2 compartimentos. A gente tem os planetas interiores e os planetas exteriores. Planetas interiores: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte.
cinturão de asteroides e aí planetas exteriores. Saturno, Júpiter, Urano e Netuno, né? 1900 e não tinha bolinha, lá no meu livrinho do ensino fundamental, tinha um outro planeta, o Plutão, né? Na década de 80, início dos anos 90, a ciência não é algo que está parado, a ciência está em constante construção. Cientistas estudiosos dialogaram e redimensionaram a posição de Plutão no sistema solar. Ele continua no mesmo lugar, fazendo as suas mesmas trajetórias, mas ele deixou de ser um dos 9 planetas do sistema solar. Ele passou a ser o que a ciência chama de um planetoide, né? Então ele caiu de categoria, né? E óbvio, em alguns livros didáticos mais antigos, ele ainda pode configurar-se como um planeta, mas é muito importante que o professor esteja atento a essa dimensão, né? De que hoje Plutão não é mais um planeta do sistema solar. Não sei se eu atendi você, professora Nicole. Sim, professora. Eu queria saber disso e também em relação ao que a gente fala a respeito da Lua ser um fragmento do que é a Terra, né? Então, de um grande impacto, né? Bilhões de anos atrás, que gerou, né, essa porção essa porção que, na verdade, a Lua é um pedaço da Terra, né? Isso. Então, a gente tem diferentes teorias, né? Então, aí a gente precisa se apropriar do que é uma teoria, do que é um fato e do que é um fenômeno. Em ciências é muito bom a gente distinguir essas 3 coisas. Então, vamos a um fato, por exemplo. A chuva é um fato. Ela, de fato, cai numa determinada região. Vamos colocar dessa forma. Aí, uma teoria. É algo que a ciência tem muitos subsídios, construídos por estudos, aceitos pela comunidade científica, né? Então isso é muito importante. Então o que a gente sabe da dinâmica de funcionamento do sistema solar? A teoria mais aceita é a que todos nós conhecemos como a teoria do Big Bang, né? Então a partir dessa teoria se formou o que nós chamamos de sistema solar e fragmentos desse sistema solar se posicionaram na grade dinâmica que nós conhecemos hoje, né? Então a Terra e o seu satélite natural, Lua, tem uma atração mútua de gravidade. E isso vai ser muito importante para nós, por exemplo, que queremos ir à praia, né? Porque de vez em quando a gente vai para a praia, coloca a nossa cadeirinha lá e aí fica bem tranquilo. Daqui a pouco a maré começa a subir. Então tem tudo a ver a atração da gravidade lunar, a própria gravidade terrestre e a gravidade solar. E isso é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouquinho, porque a gente vai chegar nesse ponto também. Professora Thaisa, tem alguma pergunta aí? Sim, temos sim, professora. A nossa estudante, a Vanessa, que sempre participa conosco também, ela está perguntando, né, quando você estava falando desse geóide ali, mostrando inclusive essa animação muito legal que veio aqui para nós vermos, né? Ela está perguntando por que nas fotos que a gente vê do espaço, a Terra parece tão redondinha. Então, veja, em muitos casos, depende muito das mídias que são utilizadas e da intencionalidade de quem está publicando a foto, né? Então, se você for procurar, por exemplo, em imagens da NASA com mais propriedade para os grandes estudos, você vai encontrar uma aproximação desta imagem que nós estamos mostrando aqui no geóide, porque isso eu obtive através do site da USP. Agora, se você vai procurar uma imagem para uma mídia televisiva ou para uma mídia de um cartaz ou algo semelhante a isso, você vai encontrar aquela clássica imagem do nosso planeta Terra, com os continentes, os oceanos, né? Dentro daquilo que a gente está acostumado desde o ensino fundamental a ver, né? Por que na realidade essa imagem se tornou uma imagem efetiva e uma imagem que nós temos na nossa construção mental mesmo? Porque é uma imagem didática, é uma imagem de alta aceitabilidade, e a ideia de que nós temos um geóide é algo um pouco mais contemporâneo, né? Então, mesmo aqui, ó, vocês estão vendo a ideia do geóide, e ao lado da ideia do geóide, a gente tem 2 outras representações, né? E nessas 2 outras representações, que também são midiáticas, se vocês puderem observar
numa delas a gente tem a representação dos dias e meses passando. E dentro a gente vai observando uma faixa de tonalidade azul mais clara e a outra faixa de tonalidade mais escura. É justamente mostrando o que acontece como consequência do movimento de rotação deste geoide. Porque este geoide, ele não está parado, né? Ele tem um eixo de inclinação. Esse eixo de inclinação, hoje, ele é de 23 graus e 27 minutos. Não foi sempre esse eixo e não será sempre esse eixo. A Terra, ela tem esses movimentos e, inclusive, a questão do eixo de inclinação, em milênios e milênios, muda. Tá? Então esse eixo de inclinação que a gente tem hoje, de 23 graus e 27 minutos, ele vai permanecer até muitas das nossas futuras gerações de seres humanos estarem por aqui, né? Talvez, quando a gente não mais estiver, já chegue um novo momento em que a gente tenha uma outra mudança nessa dinâmica aqui. Então, tá? acho que é bem importante, né, professora, a gente salientar essa questão do que o nosso cérebro contabiliza, né? O que ele grava, como ficam essas imagens, né? E vejam assim a importância que nós temos como educadores, né? Porque de repente você vai trazer para os seus estudantes ali uma imagem que pode ficar gravada para sempre. Então a gente sempre, quando você pensar no planeta Terra, até pela formação que nós tivemos, Sim. a gente pensa naquele planeta Terra bonitinho, redondinho e tal. E se a gente voltar lá, né, professora, eu tinha nascido, tinha pouco tempo, com aquela famosa frase dos nossos astronautas, quando viram a Terra de cima, né, que aquilo ficou também gravado pra gente, claro. né, que a Terra era azul. Né? Então, são coisas que são imagens que vêm, e a mídia, ela tem uma grande parte, hoje toda ela, na verdade, né, para trazer. Então, assim, nós como professores da área de ciências e biologia, temos, assim, a obrigação de ver muito bem como nós vamos trazer, que tipo de esse conhecimento, para a gente não mascarar algumas coisas que a gente vê mascaradas nas mídias sociais. A professora Thaisa me fez lembrar de uma outra dimensão. Veja, nós sempre representamos a água dos oceanos azuis. Só que se nós formos para a praia e pegarmos um pouco de água nas mãos ou colocarmos num copo, nós veremos o quê? Incolor, né? Porque essa é uma das 3 propriedades essenciais da água, né? Incolor, insípida, inodora. A do mar é salgada pela questão dos sais que ela carrega ao longo do tempo geológico de formação também. Então, o que acontece? Nós enxergamos o oceano azul por uma questão relacionada ao fenômeno de refração, né? De refração da luz. E aí, a professora Thaisa me fez lembrar agora uma coisa muito importante, que muitas vezes a gente vai para a sala de aula para trabalhar um único conteúdo. E no meio daquela abordagem do conteúdo, o nosso estudante nos faz uma pergunta de outro conteúdo, mas que tem sim relação com aquilo que nós estamos ensinando. E aí é o momento que eu digo assim, ó, X, Y e Z do professor fazer com que a aula se torne mais interessante, né? Então ele tem vários caminhos por onde ele pode percorrer, mas para ele não perder aquele interesse do estudante, porque aquele interesse do estudante pode se tornar no momento de pesquisa para a turma, no momento de construção da ciência, de uma forma que não esteja somente naquele parágrafo do livro didático ou naquele conteúdo que você está trabalhando.